O Senhor é meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Graça e paz do nosso Senhor, amém? Muita gente foi às manifestações aqui em Curitiba, em todo o Brasil,
mas nós viemos aqui também para louvar o nosso Deus. A frase mais impressa no Brasil é Deus seja louvado. Sabem disso, né? Está escrito nas notas de real. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é por isso que nós viemos à casa do nosso Senhor. Eu convido vocês a ficar de pé para lermos juntos o que está impresso da porção de Lucas, capítulo 1, versículo 46, para começarmos a louvar realmente o nosso Deus, com a liberdade que temos na nossa nação de fazer isso, e porque nós somos filhos do Altíssimo. Vamos ler. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Vamos cantar também o hino de número 11, Trindade Santíssima, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, soberano, excelso Criador. Vamos orar. Amado Pai, Santo, 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 Deus onipotente, nós nos encontramos à beira do teu altar, Senhor, para dizer que tu és poderoso, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e com a generosidade, com a tua misericórdia, tu nos atendes, Senhor. Livra-nos, Senhor, de não termos a verdadeira compreensão disso, Senhor, de sermos humildes filhos diante de ti, Senhor. Queremos atender a tua voz, Senhor. Queremos também que tu nos ouças, Senhor. Somos fracos, somos frágeis, mas viemos aqui, Senhor, para te louvar, Senhor. Deus seja louvado. Aqui nesse púlpito, aqui nesta igreja, aqui nessa cidade, aqui nesta nação, Senhor.
que possa ser reconhecido realmente o Deus onipotente, Senhor. Que as pessoas possam cada vez mais, Senhor, ao ouvir o Teu Evangelho, as boas novas de salvação, possam ter a dimensão, Senhor, de como é gostoso nos chegarmos a Ti como filhos, Senhor. Aceita o culto que estamos prestando a Ti, Senhor, mesmo com essa nossa fragilidade, Senhor. Dá-nos a Tua misericórdia, dá-nos o Teu amor, Senhor. Tudo isso nós Te pedimos, Senhor, porque sabemos que não merecemos, mas por meio de Teu Filho Jesus, que morreu na cruz, é que nós oramos. Amém. Amém. Podemos sentar. Pai, sei que os Teus olhos são sobre a terra procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o Teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o Teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer Te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai.
Ministrados por essa canção maravilhosa que o Vida em Voz acabou de cantar, olhe para o seu boletim. Isaías 55, verso 6 nos convida para um tempo de buscarmos a face de Deus, a presença do Senhor, em oração, em quebrantamento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós vamos ter um tempo de oração silenciosa, de recolhimento espiritual, momento em que nós podemos continuar cantando na presença do Senhor. Achei em mim, ó Deus, um verdadeiro adorador, com vestes de louvor, trajes corretos de santidade, de pureza, diante daquele que é toda glória e todo louvor. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Curve a sua fronte. Vamos ter um momento de confissão, de contrição e de buscarmos a presença do Senhor nesse instante. Sopra em mim, sopro de Deus, meu espírito anseia a ti. Esconda-me em teus braços de Pai, minha alma faz flua em mim como um rio, meu Deus, faz-me imerso em tuas águas estar. Acorda a canção dada ao meu coração, Espírito sopra em mim. Espírito sopra em mim. Sopra em mim, sopro de Deus, teu fogo a me consumir. Leva-me junto ao teu coração, és tudo que anseio, ó Pai. Espírito sopra em mim, flua em mim como um rio, meu Deus, faz-me imerso em tuas águas estar. Acorda a canção dada ao meu coração, Espírito sopra em mim. Espírito sopra em mim. Vamos nos pôr em pé. Estenda as mãos à pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar e no final oraremos a oração do Pai Nosso. Senhor, nós estamos diante do teu altar,
E o Senhor é capaz de nos ver, ó Deus, desnudos. O Senhor conhece a profundidade do nosso ser. O Senhor vasculha a profundidade da nossa alma. Nada em nós, ó Deus, é oculto diante do Teu conhecimento, do Teu ser. Por isso, nessa hora, Senhor, nós Te suplicamos com toda humildade, com todo o reconhecimento da nossa indignidade, ser propício a nós, pecadores. Não temos dignidade diante de Ti. Ó Deus, nós não temos salvação se o Senhor não prover para nós em Cristo Jesus a mediação, o sacrifício, a morte, ó Deus, a ressurreição. Em Cristo, ó Deus, nós estamos e em Cristo nós ressuscitamos. Por isso, nessa hora, Deus, nós Te suplicamos, lava completamente de toda iniquidade, purifica do pecado, restaura o coração abatido, aflito, ó Deus, prostrado. Constrói, Senhor, em cada coração, ó Deus, um edifício para a glória do Teu nome, um altar, ó Deus, de adoração ao Teu único e exclusivo nome. Nós Te pedimos isso. Também intercedemos pelos missionários, intercedemos pelos nossos irmãos amados e irmãs que estão esparramados por este mundão do Senhor, gente que está, ó Deus, investindo a sua vida na pregação do Evangelho, muitas vezes sem a facilidade que nós temos, em meio, ó Senhor, a todo tipo de contrariedade, de perseguição, de exposição da vida, até mesmo da morte. Pai, nós Te suplicamos pelos enfermos, pelos enlutados que estão, ó Deus, também abatidos, pelos trabalhos sociais da nossa igreja e de todas as outras que visam amenizar o sofrimento, a dor, ó Deus, da injustiça social. Nós Te pedimos isso. Abençoa, estende as Tuas mãos, faz a Tua obra em cada vida, em cada coração. É a nossa súplica em nome de Jesus, que nos ensinou a orar como família da fé, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. Mas antes de você sentar, dá um abraço no irmão do seu lado, uma boa noite, como é bom estarmos juntos, coisa boa estarmos como família da fé. Deus te abençoe. Isso, pode se assentar, Deus te abençoe. Nós queremos conhecer nessa noite as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Às vezes nós temos irmãos que estão conosco, reunidos, congregando, louvando ao Senhor, e às vezes é pela primeira vez. Você que está conosco pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecê-lo melhor. Os diáconos da igreja querem estender a você uma lembrança da nossa comunidade. Você que está conosco pela primeira vez, queira colocar-se em pé por um instantezinho só. Alguém conosco pela primeira vez, lá no fundo nós temos um casal, aqui também na coluna central. Deus abençoe vocês, nossos irmãos, sejam bem-vindos. Ao término da nossa programação aqui no culto, não vá embora. Nós temos um cafezinho, um momento de confraternização, um momento gostoso que a gente pode ter ali de conversa, de conhecimento dos nossos irmãos. Você será sempre bem-vinda. Você também que nos assiste pela internet, fica aí a nossa saudação. Infelizmente você não pode participar do cafezinho com a gente, mas quem sabe um dia passando aqui por Curitiba, você tome esse café gostoso ao final do culto conosco. Deus te abençoe onde quer que você esteja nos acompanhando pela internet. Nós temos alguns avisos importantes para a igreja. No próximo sábado nós temos o primeiro encontro Kairos do ano de 2015. A cada 45, 60 dias nós temos um encontro de casais, uma palestra com temas voltados para a questão do casamento. É uma oportunidade de reciclagem, tá certo? E esse próximo sábado agora, dia 21, será o nosso primeiro encontro do ano de 2015. Encontro Kairos, você é convidado. Se você quer um convite formal, por favor, Sandra, fique em pé, Cleiton também.
Cleiton está lá no fundo, presbítero Cleiton, a Sandra está aqui na frente. Com qualquer um dos dois, você pode apanhar o convite para participar conosco. É gratuito, mas você apanha o convite se você quiser ter mais informações e participe conosco do encontro de casais sábado. Será aqui na igreja, no nosso auditório aqui no fundo, onde depois nós teremos uma gostosa ceia para todos os que estiverem participando. Falando em encontro de casais, no mês de agosto nós temos o nosso encontro anual de casais lá no Hotel Montes, em Brusque, Santa Catarina. A gente passa sexta, sábado e a gente retorna no domingo. E o tema deste ano é como permanecer casado sem matar ninguém. Nós estamos aí num período de Ultimate Fight, né? O pessoal gosta de assistir isso na televisão, o pessoal se batendo, coisa e tal. Reverendo Amauri, muito querido meu, irmão de fé e de sangue, ele será o nosso preletor lá em Brusque. Ele foi o preletor do nosso primeiro encontro de casais, há 5 anos atrás. E o pessoal gostou tanto que pediram para ele vir outras vezes, não foi possível. Dessa vez ele está disponibilizado para a gente. Não perca a oportunidade. Aí tem gente que diz assim: mas é no mesmo hotel, é na mesma cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós não vamos lá por causa do hotel. O hotel é bom, a comida é boa, a gente volta mais pesado, mas nós vamos lá pelo encontro de casais, pela palestra que é dada, pela oportunidade de reciclagem conjugal, pela oportunidade da comunhão entre os irmãos. E se você quer fazer a sua inscrição, e aí fazendo hoje, essa semana, você tem 6 vezes para pagar, você precisa procurar o Capitão Nascimento, que não é da tropa de elite, mas é da nossa tropa do Conselho da Igreja. Fica em pé Nascimento e Ives, o casal nosso aí, que é da área do Ministério de Casais. Você procure os dois lá na saída e faça já a sua inscrição ou sua pré-inscrição. As vagas são limitadas, não temos condição de levar a igreja toda, são 100 casais. E alguns anos atrás nós tivemos aí um problema, porque fecha o hotel. Alguns irmãos de outras igrejas, esse ano, Fazendinha está interessado em vir, Tarumã está interessado em vir, pessoal do Guabirutuba, fora o pessoal da Assembleia de Deus que tem participado conosco. Então é uma grande oportunidade para você vir reciclar o seu casamento. Também nós temos um outro aviso importante a respeito das crianças da igreja. Luciana, vem cá, por favor. Acampamento infantil, logo depois o presbítero, o nosso irmão Roberto, estará nos dando a palavra em nome da ACP. Boa noite, irmãos. Rafa, você pode pôr o vídeo pra gente? Vamos assistir o vídeo? Você vai no acampamento e a Jesus conhecer. Você podia decidir com a gente ir. Eu quero ver você. Vamos ser amigos e na piscina quentinha juntos pular. Você vai no acampamento, eu vou no acampamento. Guarde essa data, 27, 28 e 29 de março. Nós temos um encontro marcado na Chácara Vereda das Araucárias. Com o tema Frozen, livre som, nós viveremos dias inesquecíveis na presença de amigos e da pessoa mais importante da nossa vida, Jesus. Isso, então essa informação vocês podem encontrar no Facebook, na nossa página da UCP, Ministério Infantil IPC. Também tem no boletim da igreja informações. E como eu falei hoje de manhã, a igreja investe para que a gente faça esse acampamento. É para criança de 5 até 11, com um limite ali de 12 anos também. E existe um projeto nos Estados Unidos chamado Pense Laranja. E esse projeto, ele significa o seguinte: a igreja pensa vermelho, a família pensa amarelo. Então vamos unir as nossas forças, vamos somar as nossas forças para que juntos a gente possa influenciar as nossas crianças. No Ministério Infantil, nós temos ensinado os pais e os nossos líderes também
que as crianças precisam cultivar amizades cristãs e terem líderes de fé, e isso a gente faz aqui na igreja, no meio cristão. E hoje de manhã a gente se lembrou que a Bíblia conta a história de Sansão, que antes mesmo dele nascer, Deus visitou os pais e ensinou exatamente como eles tinham que educar aquela criança que era santificada, separada ao Senhor. Mas quando ele cresceu, ele se desviou e ele foi enganado, né? E hoje a gente vê que o mundo, a mídia e tantas outras coisas têm investido pesado para tirar as nossas crianças do caminho de Deus. Então, eu gostaria assim de convidá-los a investir na vida dos seus filhos e priorizar este acampamento, que é mais que um evento, mas é um investimento espiritual na vida das nossas crianças. À medida que a gente progride na vida cristã, essa jornada curta que nós temos, a gente vem a realizar que o interessante na vida é a gente estar alinhado, bem alinhado com o projeto de Deus, aquilo que Deus quer fazer aqui na terra. E é interessante que existe muita coisa que Deus quer fazer. Alguns acham que Deus criou o mundo e saiu para passear em outras galáxias, mas a Bíblia não diz isso não. Ele mandou seu filho e ele quer um bocado de coisa aqui na terra, tem planos específicos e concretos. Vejam que o rei Davi, através desse texto a gente vê, capturou um desses projetos, coisa que está no coração de Deus. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar. Como vocês sabem, a Associação Comunitária Presbiteriana, a ACP dessa igreja, está engajada exatamente nesse projeto. Nós temos um projeto com viúvas, que o reverendo Luizinho cuida, né? Nós temos 16 viúvas lá, 16 mulheres idosas, no lar do idoso, lá em Colombo. Mas aqui nós vamos falar, em específico, dos órfãos, que Deus dá a esses abandonados, e aquelas crianças lá são abandonadas ou violentadas ou tiradas do poder pátrio dos pais, e nós a acolhemos e a sustentamos como igreja, e essa igreja aqui tem sido instrumental nisso. E às vezes a gente precisa construir coisa de tijolo mesmo, para abrigar essas crianças. Então vejam vocês, que a gente tinha uma casa lá, desse jeito, 2 casas, era um entulho, a gente não podia usar, desde que foram construídas, elas não foram usadas. Nós temos hoje 43 crianças lá, e a gente quer expandir para 80 crianças, mas tinha essas casas que não podiam ser usadas. Através de uma irmã aqui na igreja, Liliane Vargas, articulou um doador e fez uma doação para nós reformarmos uma casa, uma dessas. Aí chegou um irmão lá e falou assim, não, vamos reformar as 2, aqui estão as casas reformadas, prontinhas para serem habitadas. Vejam outro ângulo aí das casas, bonitas, né? Habitável, bonito. A gente pode usar essas casas agora para as crianças. Vejam outro ângulo. Aí está o diácono Vladimir Arruda, que foi instrumental nisso. Ele começou aquele milagre de multiplicação dos recursos. Reformou não só 1, 2 casas, mas vocês podem ver a passarela aí, foi reformada, vamos rodar mais. O salão de eventos que a gente tem lá e refeitório também foi reformado, esse é um ângulo, mais um. Aí está os acessos todos pintados, bonitinho, degrau das escadas, tudo um negócio bonito, mais um. A junta diaconal já aproveitou esse espaço de eventos lá e fez uma reunião. Tem um presbítero Cleiton ali como penetra nessa reunião da junta diaconal. E essa coisa é bonita, né? Quando começa a multiplicar, e sobrou dinheiro, aí ele foi em frente. Aí tinha um espaço de acesso a esse salão de eventos que não prestava para nada. Slide seguinte, construímos um bicicletário. Uma vez eu perguntei para uma criança lá, o que você mais gosta no lar? Eu pensei que ele ia dizer os amigos, né? Alguma coisa assim, ele disse assim, bicicleta.
aquele negócio de criança, né, que gosta de bicicleta. Está aí um espaço para ele guardar as bicicletas que a gente tem lá, né? As crianças vibram com essas coisas. Mais um. Sobrou dinheiro, a gente pintou a biblioteca. Está lá uma biblioteca pintadinha. Mais um. Esse aqui é um outro projeto. Alguns irmãos destinaram o seu imposto de renda para um projeto de construção de uma quadra poliesportiva. Aqui está, prontinha. E nisso o nosso presbítero José Carlos Marcondes foi instrumental. Ele foi o que projetou e construiu essa quadra. Então, isso daí dá para a gente fazer de novo em outros projetos. Você pode destinar o seu imposto de renda, em vez de dar para o leão, você dá para os nossos gatinhos. Eles aproveitam muito melhor. É muito mais bem administrado, melhor administrado, e a gente pode aproveitar, inclusive como igreja, né? O pessoal que pode jogar bola aqui bem, tem o pastor Orlando, vi dizer que o Davi também, o pastor Davi, só a bola, né? Eu já disse que eu sou a alegria do time adversário, né? No caso do futebol, no caso do vôlei eu chego lá, então a gente vai poder jogar vôlei ali também, depois vai ter tabelas de basquete, etc e tal. A gente vai fazer uma inauguração de tudo isso, mais um aí que a gente pode ver que as crianças já estão aproveitando desse espaço, mais um, e aí está a nossa missionária com crianças lá. A gente pode fazer isso de novo. Nós vamos dedicar tudo isso ao Senhor no próximo sábado, dia 21, e nós queremos convidar toda a igreja. Tem um almoço lá, gostosíssimo, R$50 por pessoa. Alguém pode dizer, opa, aqui é 25 porque lá é 50. A gente quer beneficiar crianças. Então pode, se não der para pagar, não tem problema, vai lá, né, e participa com a gente. Você pode participar desse projeto que é de Deus, através de várias formas. Você pode orar por nós e pelas crianças, você pode contribuir apadrinhando uma criança, R$200 por mês, quem puder menos contribui. Você pode destinar parte do seu imposto de renda, até o fim do ano você podia destinar 6% do seu imposto de renda. Até abril, a declaração, você pode destinar 3%, mas ainda pode. Você pode fazer ofertas especiais, digamos, tem outras casas lá para serem reformadas, a gente poder fazer isso, e assim a igreja professa, executa, é isso que é ser corpo, né? A mente que é Jesus tem os seus planos, os seus projetos, e aí ele nos diz o que fazer, e nós, corpo dele, somos mãos e pés, e a gente então executa a vontade dele na terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dois últimos avisos para os irmãos. Nosso pastor efetivo, Reverendo Juarez, está neste domingo em Iguatu, no Ceará, do outro lado do nosso país, participando das programações pertinentes, das comemorações daquela comunidade. O Reverendo Wesley já está de retornando para Curitiba. Se Deus quiser, amanhã estará já conosco. Lembre-se de orar pelos nossos pastores que estão em viagem. Também queremos lembrar os irmãos que foi lançado no último mês nosso boletim mensal chamado Identidade Cristã, uma revista com diversas informações, diversos assuntos pertinentes às programações da igreja. Esse material ele é autossustentável. As pessoas que quiserem, desejarem, podem inserir propagandas a respeito do seu negócio, do seu comércio, do seu escritório, da sua clínica, do seu consultório, do seu mercado. É só procurar a Mônica Santana. Hoje está a Mônica aqui, o Sérgio Wesley não está, pedir para a Mônica ficar em pé. Após o culto, procure a Mônica, porque isso fecha amanhã. Tem que ir para a gráfica essa semana para chegar em mãos da igreja no começo do mês de abril, que será a Páscoa. Então, se você deseja e quiser nos abençoar na sustentação desse material, procure a Mônica, fala: eu quero participar, eu quero ter um escritório de advocacia, quero pôr meu cartão, ou quero ter um escritório disso, daquilo, um consultório. Procure a Mônica, já faça isso, divulgue a sua atividade, ao mesmo tempo que você abençoe esse desafio que a igreja tem. Deus nos abençoe. Abra o seu boletim comigo. Nós estamos aí no momento de bendizer ao Senhor.
O Salmo de número 66, versos 8 e 9, assim nos dizem: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Salmo nos convida ao louvor. Louvemos ao Senhor com o grupo Vida em Voz. A palavra está com os nossos irmãos. Como está a sua vida? Como você tem louvado o Senhor diariamente? Quando viemos à casa do Senhor, Ele nos convida à adoração. Eu convido você, se quiser e puder, se colocar de pé, para louvar conosco, agradecer a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que tudo criou. A palavra do Senhor fala assim: Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Cantaremos o amor dele para sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amor do Senhor, cantem ao Eterno uma novíssima canção. Ele fez o mundo de maravilhas, ele arregaçou as mangas e estabeleceu as coisas no seu lugar. O Eterno fez história com a salvação, mostrou ao mundo o que podia fazer. Ele se manifestou da sua misericórdia para que toda a sua família de Israel, com seu amor incansável. Toda a terra está em posição de sentido.
Vejam as obras de salvação de Deus, proclamem seus louvores ao Eterno, todos vocês. Abram-se e cantem, sons, formem-se uma orquestra para o Eterno. Tragam um coral de centenas e milhares de vozes, e os trompetes e os grandes trombones se destaquem, e encham o ar com louvores ao Eterno. Glória e majestade estão diante do Senhor, força e formosura no seu santuário. A igreja pode se assentar agora, porque nós adoramos de várias formas. Nós adoramos ao Senhor de várias maneiras. Adoramos cantando, adoramos vindo à sua igreja. A palavra do Senhor fala que vem chegada a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar também faz parte da nossa caminhada cristã, na hora que nós chegamos a Deus e devolvemos a Ele aquilo que Ele nos deu, para que criar um equilíbrio para toda a sua geração, para todos aqueles que louvam o Senhor, para que a casa seja sustentada, para que o Espírito Santo possa chegar aqui e abençoar a geração através dessa igreja. Enquanto cantamos e adoramos o nome do Senhor com o próximo cântico, os diáconos estarão passando e recolhendo as ofertas e os dízimos da congregação. Te adoramos, ó Senhor. Oh,
dias passados, teu cuidado de Pai, como nos tens guardado, ao Senhor adorai. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. Pelos dias presentes, tua presença de amor, tu és Deus paciente, te adoramos, Senhor. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. Pelos dias futuros e a certeza da fé, nos sentimos seguros, mesmo contra a maré. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. 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 Nós convidamos as crianças também a estarem conosco aqui à frente para o momento do culto infantil. Pedimos aos pais que encaminhem as crianças. Nós vamos orar nesse instante com o Carlos Alberto, que conduziu todo este momento de dízimo e oferta, consagrando os dízimos e as ofertas ao louvor, e também pelo culto infantil, que seja uma bênção do Senhor no coração das crianças. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos porque a Tua misericórdia, ela é antes de nós. Porque o Senhor amou, ó Pai, a cada geração. O Senhor amou, ó Pai, a cada criatura que o Senhor criou e nos amou de maneira especial para podermos Te adorar, para podermos Te louvar, para podermos chegar à Tua casa e dirigir louvores ao Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fiel, mesmo não sendo. Mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor é perfeito e o Senhor nada nos tem deixado faltar. E trazemos à Tua casa a gratidão através dos dízimos e ofertas que colocamos ao Senhor na Tua casa. Que o Senhor possa dirigir esse recurso, ó Pai, para que seja destinado naquilo que o Senhor já de antemão predestinou. Dê liderança, dê capacidade aos dirigentes, para que consigam orientar, para que consigam destinar, para que consigam fazer, e através de nós possamos realizar a Tua obra, Pai. Abençoe as crianças que saem para receber, conforme a sua linguagem, também do Teu Espírito, ó Pai, ao coraçãozinho delas, a Tua palavra. Que todos nós que aqui estamos, Senhor, possamos sair modificados pelo Teu amor. Não permita, ó Deus, que o nosso coração, a nossa vida, Senhor, saia igual entramos. Que o Teu coração abençoe a vida do preletor, abençoe a vida do pastor, ó Pai, e o nosso coração saia modificados, porque só o Senhor é capaz de tirar de nós, ó Pai, o pecado e nos dar a alegria da Tua salvação. Tem misericórdia de nós, da Tua igreja, Te adoramos, porque o Senhor nunca deixou nada faltar. Em nome de Cristo Jesus, que morreu por nós, Te louvamos e adoramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente boa. Vamos louvar. Eu não conhecia essa não. É gostoso, rapaz. Louvar a Deus é gostoso, né, gente? Bom demais, como diz a minha terra. É bom também. Graças a Deus por isso, pelo privilégio que a gente tem de louvar o Senhor, não é verdade? Graças a Deus pelo privilégio que a gente tem também de receber um dom maravilhoso, que é o dom da fé. A Bíblia fala que fé é dom de Deus. Fé é um presente de Deus. E todo presente é para ser usado. É interessante essa história. Se você chegar para me dar um presente, por exemplo, que eu não vou, que não tem muito a ver comigo, por exemplo, eu vou fazer uma visita para a dona Terezinha.
e eu levo para ela um PlayStation de última geração, né? Chegar lá, olha que custou caro esse trem aqui. Ela vai falar com muita educação, a senhora distinta, fala, ô pastor, muito obrigada, né? Quando eu sair, o que ela vai fazer com isso? Se ela tiver um netinho, um filho assim, né? Mais ou menos, ele vai ser beneficiado. Ou então ela vai pegar aquele trem guardado dentro do armário e fazer o quê? Né? Agora, se eu chego para ela, com uma passagem assim para um cruzeiro marítimo, né? Para ela poder descansar, relaxar, tudo pago. Ela vai abrir um sorriso aqui que ela vai usar, né? Com muito bom gosto. Fé é esse tipo de presente. Fé é presente que Deus dá para ser usado e bem aproveitado. E eu quero falar nessa noite com você sobre esse tema, fé audaciosa. Você pode abrir sua Bíblia comigo, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 3. Ali está proposto do 4 ao 20, mas eu acho que eu vou começar lendo do 1. Então, se você pode, abre comigo a sua Bíblia aí, no segundo livro de Reis, capítulo 3. Se você que está nos assistindo pela internet ao redor do mundo, você também é convidado. Se você tem uma Bíblia pertinho de você aí, procura, pega lá, corre lá, dá tempo. Abre a sua Bíblia, acompanhe com a gente essa reflexão. Com certeza Deus fala com a gente aqui, Deus fala também com você, onde quer que você esteja. E o texto de segundo livro dos Reis, capítulo 3, começa dizendo que o Jorão, filho do Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e ele reinou por 12 anos. Ele fez o que era mal perante o Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer ao Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto do Edom. Partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom por 7 dias de marcha. E após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Até aí, por enquanto. Por enquanto. Fé audaciosa. Uma vez uma formiguinha chegou no elefante e falou assim: duvido que você ganhe de mim na corrida. Ele teve até que abaixar para ouvir ela. O que foi? Duvido que você ganhe de mim na corrida. Aí o elefante falou: se enxerga, formiga. Só o vento de eu bater a minha pata te joga longe. Você pode estar corrida comigo. Duvido. Você é muito macho? Então vamos apostar uma corrida. Saíram, então tá bom. Reuniu a bicharada naquele dia. Saiu a formiguinha com o elefante. O carreirão danado, aquele estradão de terra da floresta. E a formiguinha... E o elefante ia só naquela caminhada, né? Marcha atlética do elefante. Cruzaram juntinho a linha de chegada. A formiguinha, turma tudo celebrando. Quem que ganhou? A formiguinha não estava muito preocupada nisso, mas ela olhou para o elefante e falou assim para o elefante: ô elefante, olha para trás para você ver o poeirão que nós levantamos. Se achando. Interessante essa historinha. Eu ouvi do meu avô falecido, Geraldo Nogueira, que Deus o tenha. Ele contava história para a gente quando a gente ia dormir na casa dele. E aquilo ficou na minha mente. Quando eu li esse texto, essa fé audaciosa que veio ao meu coração, eu falei: gente, fé tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com a gente ver coisa que a gente não fez, mas a gente acha que foi a gente que fez, né? Tem a ver com desafiar um bicho que só o bafo dele é suficiente para acabar com a gente, mas a gente não está nem aí para isso não, a gente enfrenta o bichão, ainda fala que
ainda sai bonito da história. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim que eu vejo os discípulos conversando com Jesus, e Jesus falando as coisas, e fazendo tanto de coisa e tal e coisa. E os discípulos tudo assim, meu Deus, né? Uns assim meio sem entender. Mas tem um determinado momento lá em Lucas 17, versículo 5, que eles caem na real, e eles viram para Jesus e falam assim: Senhor, vamos ser justos aqui. O Senhor podia aumentar a nossa fé, porque é muita coisa boa. A nossa fé não é suficiente para crer em tudo isso. Aumenta a nossa fé. Sabe, uma verdade audaciosa, presta atenção nisso, que a gente precisa sair daqui essa noite aprendendo, é que ou a gente crê num Deus que faz coisas impossíveis, ou a gente precisa conhecer melhor esse Deus que a gente fala, que a gente serve e adora. Porque o nosso Deus é um Deus que faz coisas impossíveis. E está na hora da gente aprender a conviver com isso com naturalidade. O impossível tem que fazer parte daquele que anda com Deus. Um pastor americano chamado Jim Cimbala, ele é pastor de uma igreja no Brooklyn, e ele também é técnico de futebol, de beisebol, de uma equipe de beisebol. E assistindo uma vez a uma palestra dele na internet, eu separei essa frase quando ele disse assim: desesperei-me ao prestar, ele falando do ministério dele, como é que ele começou o ministério e tal, e essa frase me marcou, quando ele disse: desesperei-me ao pensar que a minha vida poderia passar sem Deus mostrar-se poderoso para mim. Essa foi a crise de fé que fez com que Jim Cimbala se tornasse um dos referenciais, um dos pastores mais referendados nos Estados Unidos, no seu tempo especialmente, e também um técnico de muito sucesso, né, de beisebol lá nos Estados Unidos. E foi, na verdade, essa expressão que me fez olhar para o meu ministério há uns anos atrás, quando eu fui desafiado a plantar uma igreja na periferia da nossa cidade. Antes de estar aqui nessa comunidade, eu fui plantador da igreja presbiteriana Olaria, fica no Santa Cândida. E quando eu olhei para mim, olhei para o bairro, havia 15 anos tentava plantar uma igreja naquele bairro, eu falei: não, eu não tenho capacidade. Mas de repente eu percebi que Deus podia fazer alguma coisa de fato marcante na minha história, na história da minha família, na história daquelas pessoas, e eu parti para isso. Eu parti para essa experiência. Essa igreja vai estar completando esse mês 2 anos de organização, né? 1 ano de organização, perdão. 1 ano de organização, 2 anos como congregação organizada, e no dia 29 estarei pregando, inclusive, se Deus assim permitir, no aniversário daquela igreja. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, queridos, que Deus não chamou ninguém, nenhum de nós que está aqui, foi chamado apenas para frequentar a igreja. Se bem que aqui em Curitiba, lá em Minas, a gente não tinha muito, a gente usava quando queria dizer que alguém não está muito engajado na igreja, a gente falava assim: olha, Deus não te chamou para esquentar banco, não. Você tem que fazer alguma coisa aqui na igreja. Aqui em Curitiba eu descobri, principalmente no nosso templo histórico, que esse é um ministério. Porque quando você senta naquele banco de madeira em julho, e alguém já sentou ali, o banco está quentinho. Então, até o esquenta-banco, Deus transformou em ministério aqui em Curitiba. Então, ainda que seja para isso, chegar meia hora antes para ficar sentando de banquinho em banquinho, esquentar banco, você já tem alguma coisa. Mas Deus tem algo a mais para nós. Quando a gente lê a sua palavra, quando a gente percebe aquilo que Ele está fazendo em nós, ao nosso redor, na nossa história, na vida da nossa igreja, nos projetos que a nossa igreja tem se engajado e participado, a gente percebe que Deus nos chama para fazer muito mais. Então, eu quero iniciar esse tema de fé audaciosa com você, convidando você a pensar o seguinte: com o que você tem vivido a sua vida? Será que você não tem desperdiçado a sua vida, que é tão preciosa, os dons e talentos que Deus tem te dado, com coisas ligadas meramente à sua existência, ou ao seu conforto, ao seu mundinho? Eu estou dizendo isso, queridos, porque a Bíblia, ela é explícita, na verdade, de que somente quando a gente arrisca, somente quando a gente compreende que nós somos chamados a viver uma vida audaciosa, e a gente arrisca a nossa fé,
é que a gente vê Deus agindo grandiosamente na nossa vida. É necessário a gente dar um passo a mais. Nessa manhã, no culto das 11, nós ouvimos um sermão com o reverendo Carlos, que dizia do ministério, do apagar das luzes do ministério do profeta Elias. O profeta Elias deixou uma marca profunda na nação de Israel, especialmente no contexto em que ele viveu, um contexto politicamente desestruturado, onde o próprio rei Acabe era um dos ícones da corrupção, e o profeta Elias, então, ele confronta Acabe e o seu governo no que diz respeito à sua corrupção. Mas passa pouco tempo, o profeta Elias morre. E a nação, então, estava sem profeta. Assume um sujeito discreto, anônimo até então, sem muito jeito para a coisa, que era companheiro do profeta Elias, o Eliseu. E é interessante que às vezes a gente fala com tanta euforia sobre o ministério de Elias e não percebe a importância do ministério do Eliseu. A gente até confunde um com o outro. Mas quando a gente lê a história do profeta Eliseu, a gente percebe que o Eliseu, ele tinha, no mínimo, mais disposição, mais determinação, mais coragem. Sabe, o profeta Eliseu, pelo que eu pude contar, ele fez quase que praticamente o dobro de milagres relatados na Bíblia que o profeta Elias fez, seu antecessor. E a gente às vezes passa despercebido pela vida desse homem que inspirava fé nas pessoas, profeta que andava com o povo. E esse texto que a gente acabou de ler, era o comecinho do ministério profético do Eliseu. E o contexto histórico diz para a gente que o reino estava dividido. Reino do norte, chamado de Israel, capital Samaria. Reino do sul, chamado de Judá, capital Jerusalém. Depois de Salomão, o reino dividiu. Então a gente tem a história da mesma nação, mas dividida entre dois reinos, duas administrações independentes uma da outra. E acontece que alguns outros países em volta eram submetidos ou a um ou ao outro. Nesse caso, a gente está falando de Moabe, que era um reino, por assim dizer, que estava submetido ao reinado do norte de Israel. Ele pagava tributo ao reinado do norte, né? Aqui a gente tem um detalhe dessa questão. Mas, quando o rei Acabe, aquele rei Acabe, que nós ouvimos hoje o contexto de manhã, quando ele morreu, o rei de Moabe falou: agora é minha vez, é a minha chance. E ele meio que organiza uma revolta política contra o domínio israelita na Palestina. Versículo 9 que a gente leu diz que, até o versículo 9, onde a gente leu, a gente percebe esse contexto. E quando o rei que assumiu, depois de Acabe, o Jorão, era o nome dele, o reino do norte, ele percebeu que alguma coisa esquisita estava acontecendo. Ele teve essa percepção: acho que o rei de Moabe está querendo arrumar uma encrenca comigo, e eu não tenho condição de enfrentar esse homem sozinho. Então ele vai atrás do seu co-irmão, o rei de Judá, e fala: o negócio é o seguinte, uma revolta aqui está se levantando, certo? Eu não tenho condição de enfrentar sozinho, vamos junto nessa? E ele fala: vamos junto, meu povo é o seu povo, meu cavalo é o seu cavalo, minha vaca é a sua vaca, e vamos que vamos. E eles se juntaram e foram, uma marcha de 7 dias, e vai soldado, e vai rei, e vai capitão, e vai aquela coisa toda, e mantimento. Só que depois de 7 dias, acabou a água, e eles estavam no deserto. E gente, a gente fica sem luz, né? Esse dia caiu um poste lá, caiu um muro lá perto da minha casa, está até hoje o carro lá, encrencado embaixo do muro, e a gente ficou um dia inteiro, a noite inteira sem luz. Sem luz a gente fica, acende uma velinha à noite e tal, né? Mas sem água não dá para ficar, sem internet, sem TV, essas futilidades aí a gente fica. Mas água é para a nossa sobrevivência. E eles se deram conta disso: gente, nós estamos sem água. E aí chega um diálogo muito interessante, eu não li, mas olha o que diz o versículo 10 em diante.
Então disse o rei de Israel, o Jorão: o Senhor chamou a gente aqui para nos entregar para Moabe. Versículo 11. Partiu, porém, Josafá. Perguntou, porém, a Josafá, não há por aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Nota uma coisa, no começo do texto diz que o Jorão, ele largou mão dessa história de profeta. Mas quando falta água, meu nego, né? Quando o calo aperta, meu Deus, cadê o profeta? Ele lembra que tem um profeta. Aí, um sujeito desavisado pega e fala assim, respondeu lá um dos servos de Israel: aqui está Eliseu, ou seja, aqui nesse país, aqui nesse lugar onde a gente está, o Eliseu mora, ele está por perto aqui, em algum lugar. O rei de Judá, então, ele fala assim, então chama Eliseu. O Eliseu é o cara. Presta atenção comigo nesse diálogo, entre pessimismo e otimismo. O rei de Israel, a gente veio aqui para morrer. Um dos servos tem Eliseu, o rei de Judá, ele tem a palavra do Senhor. Note a estrutura de um não andava com Deus, um não estava preocupado em andar com Deus, mas quando ele viu que o bicho estava pegando, ele lembrou de Deus. O outro conhecia a fama, esse anônimo, um dos servos ali, tem Eliseu. O outro fala assim, é ele é o profeta. Sabe o que essa expressão me faz pensar? Me faz pensar, queridos, que fé está ligada a testemunho. Fé é uma coisa que está ligada a testemunho. Olha o versículo 13 e 14. O Eliseu, então, foram até o Eliseu, e eles se apresentam lá para o profeta, versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, ao Jorão. Aliás, vamos fazer o seguinte aqui, vamos mudar o nome de Jorão para Chorão, porque esse homem é chorão demais. Então o Chorão vai até o Eliseu, e o Eliseu fala assim: ô Chorão, o que eu tenho a ver com a sua vida, meu filho? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Aqui no Brasil a gente fala outras coisas para ele, mas aqui na educação ele diz isso aí. Porém o rei de Israel disse, aí o Josafá entra na história. Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. E começa aquela história. O Eliseu então fala assim: ô Chorão, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença do Josafá, o rei de Judá, olha que interessante isso, eu não te daria atenção. A minha mãe já me dizia uma coisa assim: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Isso pode não definir o nosso caráter, mas contribui muito em como as pessoas que estão nos vendo vão interpretar a nossa história e até mesmo quem a gente é. O Chorão estava sem moral. O profeta conhecia a história do Chorão. E ele fala assim: cara, por que você está me procurando? Você não quer nada com Deus. Mas o Josafá estava junto. Então é como se o Eliseu falasse assim: Chorão, dá licença, meu negócio é com o Josafá. O que está acontecendo, Josafá? Aí o Josafá dá então a história, dá lá, faz um resumo e fala para o Eliseu o que está acontecendo. O pai do Chorão, tinha uma fama não muito boa. A gente ouviu um pouco isso de manhã, como é que era o procedimento dele e o costume dele como governador de Israel. Não tinha credibilidade. Negociou valores que extrapolavam o seu domínio. Assassinou inocentes. E o Jorão vinha nesse embalo. Ou seja, a fama do Jorão não era boa também não. E se não fosse o Josafá, eu destaco isso. O testemunho de fé daquele homem que preservou a caminhada com Deus em Judá, ele não teria atenção. Olha, isso é muito interessante para mim, porque olhando para o efetivo que eles levaram, o poder bélico, parece que ia ser uma luta fácil. Os moabitas eram um povo assim chucro,
Não tinha muita... Israel já não era lá essas coisas. Os moabitas eram pior. Mas tem um porém, eles estavam sem água. E sem água, eles estavam vulneráveis. Por mais que fosse grande o seu potencial e a sua capacidade, sem água, eles não podiam muita coisa. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos perceber esse momento que a gente está atravessando no nosso país. Sabe, a gente tem um país riquíssimo, e você sabe disso. Capacidade de produção natural do nosso país é invejável. Não é à toa que a nossa Amazônia está cheia de infiltrados lá de tudo que é tipo. O Brasil teria condições naturais de ser um dos países, se não um dos países mais ricos do mundo, e a gente sabe disso. No entanto, a gente vive uma crise nacional quase que sem precedentes, apesar de a gente ter algumas referências do passado, mas cada crise é uma crise em si. E a gente está vivendo, essa geração de adolescentes e crianças, eles não viveram isso. E eles é que podem viver as piores consequências desse momento. Então não é muito diferente do que acontecia naquele contexto bíblico, não. A gente está falando de uma nação poderosa, de uma nação que estava bem equipada, mas que não tinha água. O que adianta a gente ter história, a gente ter nome, a gente ter estudo e a gente está internamente falido? Há um versículo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que você sabe, talvez de cor, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando Deus diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste atenção nesses verbos: se humilhar, orar, buscar e converter. Esses verbos fortes precisam ser realidade na vida de quem espera grandes coisas de Deus. A gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance. A gente pode pegar bandeira, como a gente fez hoje. A gente pode pintar o rosto, pintar o carro, comprar buzina. Sabe, a gente pode cantar o hino nacional de frente para trás, de trás para frente. A gente pode fazer a manifestação que for. Mas a Bíblia está dizendo que se de joelhos a gente não se humilhar e orar e buscar e clamar pela intervenção, não militar, mas a intervenção do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na história do nosso país, queridos, pode ser que a gente passou a tarde inteira à toa. Desculpa se isso te confronta de alguma forma, mas o único que pode mudar a história da nossa nação é aquele que nos convida a nos humilharmos, a orarmos, a buscarmos e nos convertermos dos nossos caminhos, porque esse povo aqui, historicamente, é Israel, mas o Pedro, na sua primeira e segunda carta, ele vai dizer que esse povo hoje também somos nós. Então isso é o que Deus espera de nós. Naquela ocasião, queridos, nesse contexto, nesse texto que a gente está lendo, estava claro que algo sobrenatural precisava acontecer. Só Deus podia enviar chuva. E eles perceberam isso, por isso que o próprio rei de Israel, que não andava com Deus, falou assim: gente, a coisa está feia. Sabe quando a gente vai enfrentar alguma dificuldade, a gente vai no médico, a gente vai no advogado, a gente vai em tudo. Quando acaba todos os recursos, o que a gente fala? Agora, só Deus. Tadinho de Deus. Né? Poxa vida, agora... É isso. É muito parecido com a gente. E aí, o Eliseu é visitado e ele resolve dar uma forcinha. Só que ele fala algo bizarro. Para mim, isso aqui é uma das maiores bizarrices que eu já vi na minha vida. O deserto acampado, os meninos tudo com sede, certo? Uma expectativa de guerra, uma situação tensa. Vão até o profeta, aquela expectativa, e olha no versículo 15 o que o profeta fala, pelo amor de Deus, onde é que esse homem estava com a cabeça. Ora, pois, traz para mim um violeiro, traz para mim um tocador de harpa. Gente, pelo amor de Deus, esse homem está fora da casinha.
Ele não está vendo aqui, a nossa situação é grave. A gente está morrendo de sede. Os moabitas, olha a expressão, aquela expressão lá no versículo 9 do rei de Israel. Ah, Deus nos trouxe aqui para a gente morrer. E esse homem pede um tocador de harpa para montar ali, para dar um clima na situação. Pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente acha um profeta melhor aí, porque esse aí não está com nada. Mas eu quero dizer para você, queridos, que foi essa atitude bizarra que mudou o quadro dessa história. Olha o que diz o texto. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, versículo 15, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Eu queria pensar algumas coisas práticas rapidamente com você. Sobre esse texto, esse momento aqui da história de Israel, que tem muito a ver com a nossa história, esse momento da nossa história. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que quando as coisas não estão bem, quando parece que a gente vai de mal a pior, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ter e ser referencial de esperança. Eliseu era um referencial de esperança para a nação. No meio da crise, eles se lembraram que tem um profeta. Em primeiro lugar, a gente precisa ter um referencial. A gente precisa ter para quem olhar. Nós precisamos de líderes na nossa nação que sejam referenciais. E chega de líderes, eu estou falando no contexto da igreja, chega de líderes que ficam brigando por conta da sua placa, por conta da sua denominação, por conta dos seus interesses, e seja lá do que for, nós precisamos de gente que revele quem é o Deus que a gente serve. E nós precisamos olhar para esses caras. Elias tinha morrido, o principal referencial da nação tinha morrido. O Eliseu praticamente era um anônimo. Mas o Josafá sabia que o Eliseu andou com Elias, porque quando o servo falou, tem Eliseu, ele fala, é ele. Ele é o profeta. Eu conheço esse menino. Eu vi ele com Elias. Eu sei quem ele é. A situação era caótica. Eles não tinham muitas opções. Ou Deus fazia um milagre mandando chuva, ou o povo morreria no deserto, ou serem atacados pelos moabitas, porque eles estavam muito fracos, ia ser uma tragédia, eles iam ser massacrados. E em momentos de tensão como essa, a gente precisa se lembrar daqueles que andam com Deus, e que são referenciais para nós, e mais do que isso, a gente precisa saber que a gente está onde está para ser referencial. Esse é o nosso papel. Quando Deus levantou Israel lá atrás, em Êxodo 19, versículo 5, ele, antes de dar os 10 mandamentos para Moisés, Deus chama Moisés e fala, Moisés, a primeira coisa que você vai falar para esse povo é o seguinte, agora pois, povo meu, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Propriedade peculiar quer dizer referencial. Vocês vão traduzir quem eu sou, eu vou fazer na vida de vocês, na história de vocês, eu vou usar a história de vocês para colocar o meu plano em prática. O reverendo Jairo hoje de manhã falou sobre Abraão, amigo de Deus, e eu fui pesquisar a profundidade dessa amizade hoje à tarde, porque aquilo tocou meu coração profundamente, e eu percebi que Abraão era amigo de Deus. Dentre tantas outras coisas, ele foi chamado de amigo pelo próprio Deus, porque foi a pessoa com quem Deus compartilhou o seu plano pessoal de vida. Abraão é você, meu filho. Vem cá, eu vou te falar o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma grande nação. Eu vou mudar a história do universo através da sua descendência, Abraão. Referencial. No contexto atual do nosso país, queridos, a partir de hoje, dessa manifestação que pode sim mudar a história do nosso país, mais do que qualquer partidarismo ou qualquer opinião política, nós precisamos ser referencial de esperança para essas pessoas. Nós precisamos ser a voz que clama dizendo assim, Deus não abandonou o Brasil. Deus tem a situação, o controle das suas mãos. Segundo lugar, quando as coisas não estão muito bem, queridos,
você precisa criar um ambiente de adoração. Não é questão de criar um clima. O Eliseu percebeu exatamente a gravidade da situação. E é por isso que ele fala assim, gente, para tudo. Espera aí. Traz um tangedor para mim. Traz um tocador de harpa. Eu preciso me concentrar em Deus. Eu preciso de 5 minutos aqui. Não é tão simples assim. Não tem receita para essa coisa. É questão de criar em torno de si um ambiente que traduz aqui a paz, a santidade de Deus. Era comum, o profeta andava com o tangedor. Isso faz parte da história. Todo profeta tinha alguém que tocava perto dele, porque era comum esse tipo de situação. Não que a música em si tenha algo diferencial ou tão importante nela em si, mas naquele contexto a música seria um instrumento de adoração. Ela ia proporcionar aquilo. E eu quero dar um exemplo. Eu pedi uma ajuda para o Marcos, mas antes, Marcos, espera, é a hora que eu falar para você. Primeiro, presta atenção em mim aqui, todo mundo, inclusive quem está na internet, escuta o que eu vou te dizer. Eu vou falar 2 vezes, presta atenção aqui em mim. Não desista. Deus está com você. Deus quer usar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu creio nisso também. Não desista. Deus tem planos para a sua vida. Deus quer se revelar através da sua história. Olhe para Ele. Ainda não chegou ao fim. Tá bom, Marcos, obrigado. Marcos, beleza. Percebeu mais ou menos a diferença do negócio? Quando a gente vai orar, alguém vai lá e faz um fundinho. Eu não sei se começou com tararara, tan, ou se começou com ratitacatacatum, ou com chique, 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 chique. Eu sei que muda o ambiente. Muda o contexto. A palavra que eu quero usar aqui é inspiração. Inspiração. Tudo é diferente quando a gente está inspirado. Quando um pai está com um filho no colo, levando o filho para uma sala de cirurgia, a esposa está apavorada. Ele sabe que aquele pode ser o último instante dele com o filho. Quando ele busca inspiração, ele olha para o filho e fala assim, filhinho, papai está com você, olha. Estamos juntos, filho. Tá bom? Dá um beijo no menino. Vai dar tudo certo. Olha para a esposa e fala assim, amor, Deus está no controle. Lá no fundo, você está chorando já. Mas se você está inspirado, aquilo que você fala pode mudar totalmente o contexto. Agora você vai lá e fala assim, amor, a esposa fala, amor, o que vai acontecer? Você fala assim, amor, não sei, não conheço o médico, não sei, sabe, é só Deus. Cria um ambiente de adoração. Para 5 minutos, vai ali no cantinho, ora e volta falando, olha, Deus está aqui com a gente. Deus está nesse negócio. Um ambiente de adoração que o Brasil precisa conhecer, nesse momento, é a santidade da igreja, queridos. A gente está falando de caráter, ética, moral, ligado a caráter. A gente está falando de justiça, que é prática do amor, prática da misericórdia. A gente está falando de paz, que não é ausência de guerra, mas é presença do Espírito Santo de Deus. É a diferença entre idolatria e adoração. Porque se idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que é de Deus no meu coração, adoração é tudo aquilo que acontece a partir do momento que Deus é o primeiro na minha vida. Isso é adoração. É isso que difere radicalmente uma coisa da outra. Quando as coisas não vão bem, a gente precisa criar um ambiente de adoração, queridos. Nós precisamos proclamar, adorar a Deus. Terceiro lugar, quando as coisas não estão bem, a gente precisa estar disposto a cavar cisternas.
Sabe por quê? Olha para a Bíblia no versículo 16. A resposta de Eliseu depois da musiquinha foi a seguinte: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Olha só, Deus não só dá uma resposta, mas Ele dá uma estratégia. Ele diz, vocês não vão ver acontecendo, mas eu vou trazer vitória. Agora, o que Eliseu mandou o povo fazer? Cavar buraco. Cavar buraco. Primeiro ele pede um tocador de viola. Agora ele manda cavar buraco? Não dá. Um sol de lascar do deserto, não dá. É assim que a gente vê. E Deus ainda fala assim, isso é pouca coisa para mim. O que o rei de Israel está olhando como um absurdo, Deus está dizendo, isso aí é pouca coisa. Vocês querem água? Eu vou dar muito mais do que água. Eu vou fazer muito mais do que matar essa sede. Escuta aqui uma coisa, queridos. Se a nossa visão de Deus, ou seja, se a nossa visão do que Deus pode fazer na história do nosso país, através da nossa vida, nesse momento conturbado e tenso, se isso não nos intimida, pode ser que isso seja um insulto para Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem grandes coisas para nós. E as grandes coisas para nós, Deus chama de coisas fáceis. E eu digo para você com toda segurança que mudar a história do nosso país é coisa fácil para Deus. Ele já fez coisa muito mais difícil, né, ao longo da história. A questão é se nós estamos dispostos a cavar cisternas. Porque senão Deus manda chuva e acontece igual está lá em São Paulo. Né? Chuva para tudo, inundação para tudo que é lado, mas a água não pode ser aproveitada. Porque não tem uma estrutura em volta para conter essa água. Cavar cisterna faz calo na mão, queridos. Cavar cisterna quebra a unha das moças. Cavar cisterna deixa a unha da gente preta por uma semana, por mais que você esfrega. Fede. Sua. Mas é o que Deus está mandando fazer, porque essa é a nossa parte. Só Deus pode mandar chuva, mas a gente pode cavar cisterna. O texto termina dizendo, versículo 20: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ou seja, o texto está dizendo que no dia seguinte, na hora da oferta, na hora do culto, olha esse destaque do texto, na hora do culto, na hora da adoração, Deus mandou chuva que inundou aquele vale. Inspiração é o que leva à adoração, queridos. E a adoração é a chave para abrir os olhos para o impossível. Note que a primeira instrução de Eliseu não tinha nada a ver com água. Eliseu não falou de água. Ele fala sobre cavar poço. Ou seja, se você quer ver a terra cheia de água, você precisa cavar cisternas. Se você quer ver a sua vida cheia de Deus, cave cisternas. Se você quer ver a sua família cheia de Deus, cave cisternas. Se você quer ver a sua igreja cheia de Deus, cave cisternas. Se você quer ver o nosso país cheio de Deus, cave cisternas. É importante lembrar que a gente não vai ver o vento nem a chuva. Isso não está para nós. Nós não vamos ver a coisa acontecer, de fato. Mas as cisternas vão ficar cheias. Por isso que a gente precisa ter fé audaciosa. É absurdo. É absurdo. Mas é a audácia da fé. Porque a fé crê antes de ver.
Não senta esperando acontecer as coisas, mas pega na pá, pega no arado, bota a mão na massa. Quando nós somos tomados por essa fé audaciosa, ou a gente vive para fazer as coisas acontecer, queridas, como foi a vida de Eliseu, ou a gente morre na expectativa de ver as coisas acontecer, porque o Tiago escreve um livro que é muito contestado na teologia, porque ele fala o seguinte, que a fé sem obras é morta. Para um desavisado vai falar assim, ele está defendendo salvação pelas obras. Não está, não. Ele está dizendo que as nossas obras é o que evidenciam a fé que a gente tem. Mostra-me a sua fé sem obras, diz Tiago, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Esse é o momento para a gente demonstrar através das nossas obras a fé no Deus que a gente crê. Mas é preciso audácia, queridos. Porque às vezes Deus vai falar para a gente vai até Deus e Deus vai falar assim, toca uma musiquinha aí. E depois da musiquinha ele fala assim, agora cava buraco. E a gente fala, não é isso que a gente precisa. A gente precisa que o Senhor converta o coração desse ou daquela. A gente precisa que o Senhor faça isso acontecer. A gente quer ver. E Deus está falando, vocês não vão ver acontecer. Essa não é a parte de vocês. A parte de vocês é essa outra. O João Alexandre tem uma canção que a Daniela vai cantar para a gente. Você vai cantar também? Que é uma pergunta que diz, como será o futuro do nosso país? E ela traz também uma proposição. Enquanto a gente ouve essa canção, eu queria convidar você à oração. Ore pela sua vida. Ore pela sua igreja. Que a partir de hoje vai ter um desafio dobrado. Em Romanos diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu traduzo esse versículo para esse dia, para esse momento. A ardente expectativa de mudança no Brasil aguarda a manifestação do povo de Deus do Brasil. E nós somos esse povo. Então ore pela nossa nação, ore pela sua família, enquanto a gente ouve essa canção. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra, que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança.
uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso Brasil? A nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa esperança está naquele que criou o céu e a terra e tudo que neles há, que é autor da história do universo. Portanto, nós podemos descansar na Tua fidelidade, no Teu caráter, na Tua bondade, sobretudo na Tua fidelidade, quando disseste que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar e Te buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria dos céus e visitaria a nação. Eis que nesse momento nós nos humilhamos e oramos e Te buscamos, e pela Tua poderosa graça, desafiados pela Tua palavra ouvida nessa noite, queremos, Pai, buscar conversão para os nossos caminhos. Para isso precisamos de uma fé audaciosa. Precisamos, ó Deus, ser e ter referenciais para essa nação. Precisamos, ó Pai, criar de volta na sociedade que a gente vive um ambiente de adoração, e não mais de idolatria. E eu não digo idolatria religiosa, eu digo idolatria de toda sorte. Idolatramos ícones da TV, idolatramos ideais, idolatramos partidos políticos. Há muitas coisas que estão no Teu lugar no nosso coração. E a adoração é o que destitui tudo isso. Mas sobretudo, Pai, eu quero pedir que o Senhor nos desafia a partir dessa noite a cavar cisternas. Nós não vamos ver a chuva, nós não vamos ouvir o vento, sentir o vento, mas o Senhor mandou aquele povo cavar cisternas, e nessa noite, essa é a palavra do Senhor para nós, que nós cavemos cisternas, ó Deus, para que o Senhor venha encher. Então beberemos dessa água, seremos revigorados, e vamos olhar firme para a batalha que temos à nossa frente, que não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os poderosos e contra as forças espirituais do mal. Liberta a nossa nação, Pai, e a começar de nós, promova essa libertação integral, genuína, verdadeira, arrebatadora no nosso país, Pai, em nome de Jesus. E que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a ação soberana, libertadora, restauradora, cheia de esperança do Espírito Santo do Deus vivo, repouse sobre ti permaneça e te acompanhe por onde quer que você vá, hoje e sempre. Amém. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
não vá embora sem dar um abraço em quem está perto de você e tomar aí um cafezinho, um lanchinho com a gente antes de ir embora. Que Deus abençoe, uma excelente semana a todos. Deus abençoe você que nos assiste também pela internet. E uma excelente semana para você. Antes de ir embora,